Olá, estamos aqui na disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 2. Daremos início ao módulo 4 sobre infância e convívio respeitoso. E hoje é a unidade 1, Prevenção de Violência, Educação Antirracista e Gênero. Então, quando a gente pensa, em gênero na educação infantil, pode vir muitas questões, na nossa cabeça. Mas as relações entre meninos e meninas já estão postas desde a educação infantil? Sim, né. Então, muitas vezes, quando a gente vai pensar em gênero, as pessoas, veem muitos mitos, na cabeça da maioria das pessoas, inclusive das famílias. Então, a gente passou por um momento, onde se falava muito sobre ideologia de gênero e as escolas foram bombardeadas, fazendo questionamentos. Mas quando a gente vai falar de gênero e educação infantil, tem muitas coisas que estão envolvidas e não tem nada a ver, quando se fala de gênero, não tem nada a ver, com sexualidade, não tem nada a ver com ensinar coisas que não são adequadas para as crianças, não tem nada a ver com uma imposição de nenhuma ideologia. Então é muito importante que isso fique bem claro, para cada um e cada uma de vocês. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, e o primeiro exemplo que eu trago é de uma pesquisa que é sobre leitura de meninos e meninas, tá? Então, é uma pesquisa que foi feita no contexto espanhol, está disponível na curadoria para vocês, em que se diz assim, ler é para meninos, e essa pesquisa vai apontar o impacto negativo das atitudes tradicionais, de papéis de gênero dos professores e professoras da pré-escola, em relação às habilidades que estão relacionadas à leitura dos meninos. Então, o que acontece em relação ao gênero? Vamos pensar nas brincadeiras, por exemplo. Então é sempre assim, as meninas, elas gostam de brincar de casinha, as meninas gostam mais de ter contato com o livro, as meninas gostam de brincar de escolinha, né? Os meninos não, os meninos gostam de jogar futebol, os meninos gostam de brincar, de correr, os meninos gostam de outros jogos e outras brincadeiras sempre associadas com uma maior atividade corporal, uma maior movimentação corporal, né? Então, o que isso já implica, tanto para meninos e para meninas? Tem um livro que chama O Mito da Desigualdade, da Dulce Whittaker. E ela diz, e ela coloca um exemplo, ela fala que estavam, uma família na cachoeira, era um pai, uma mãe e duas crianças, um menino e uma menina. E aí, na cachoeira, o pai fala assim, o pai e a mãe, falam pro menino: "Vai, pula, você tem coragem, pula", para o menino pular na cachoeira, lá na água. Para a menina fala: "Não, não, não pula não, você pode se machucar. Não, você não pula, não vai pular", né. Então, é a partir dessas relações, desde a primeira infância, a gente vai criando, muitos estereótipos, que a gente vai gerando desigualdade. Então, em relação a isso, quando professores e professoras, têm algumas atitudes tradicionais e vinculam a leitura, a brincar de escolinha, ao caderno mais caprichado, a letra mais bonita, ao desenho mais bonito com as meninas, tem um impacto muito negativo nas habilidades que precisam ser desenvolvidas em relação à leitura e escrita dos meninos. Bom, continuando com a pesquisa, então meninos cujo professor da pré-escola tem uma atitude tradicional de papel de gênero devem ser menos motivados a ler do que meninos com um professor da pré-escola com crenças mais igualitárias e com essa motivação reduzida. Por sua vez, tendo um impacto negativo no desempenho de leitura dos meninos na escola primária um ano depois. Então, estamos aqui falando de educação infantil. Então, a partir do momento que esse professor ele interage, qual a interação que ele tem com meninos e meninas, vai ter um impacto na questão da leitura, da escrita, da alfabetização lá na escola primária um ano depois, tá? Então, por que eu trago primeiro essa pesquisa? Para a gente pensar que o que a gente faz na educação infantil com as crianças vai reverberar durante todo o período do ensino fundamental e da escolaridade da criança. Então, o que eu preciso saber, Eu não tenho que enfatizar que isso é brincadeira de menino, que isso é brincadeira de menina,
né? E aí a gente vai ter vários desdobramentos sobre isso, né? Ah, o menino aprende a dirigir, por exemplo, o menino tem a tendência de aprender a dirigir com mais facilidade. Aí você vai ver as pesquisas, o que que mostra, né? Os meninos, eles brincam com o carrinho desde que eles nasceram, praticamente. Para ter essa noção, né? Essa noção de espaço, essa noção de direita, essa noção de esquerda, a noção de lateralidade. E as meninas não são incentivadas a esse tipo de brincadeira, né? Então, tudo isso é questão de como que se dá as interações, o que as crianças aprendem. Então, se eu pensar, estou numa sala de aula, meninos e meninas precisam aprender ter o mesmo direito de igualdade de aprendizagem, meninos e meninas. Né? Então, meninos podem brincar de carrinho, meninos podem brincar de casinha, meninos podem brincar de jogar futebol, meninas podem brincar de jogar futebol, meninas podem brincar de carrinho, meninas podem brincar de casinha. Então, os brinquedos, as brincadeiras, eles são propiciados para todas as crianças. Eu fazia uma atividade na minha sala de aula que eu dividia em grupos, e em cada mesa eu colocava assim, por exemplo, uma mesa eu colocava blocos lógicos, na outra mesa eu colocava todas aquelas coisas de supermercado, de compras, na outra mesa eu colocava talheres, copos para brincar, para brincadeira de casinha, na outra eu colocava pista colocava carrinho com pista automotiva, e cada criança, e dividia as crianças em grupos. Então, cada grupinho de criança ia passar por todas as mesas. Então, ia ter interação com todos aqueles brinquedos e com as crianças daquele grupo. Então, eles iam brincar juntos e juntas com brinquedos muito diversos, né? Isso mostra o quê? A importância da gente ter relações mais igualitárias entre meninos e meninas, não separar isso é para menino, isso é para menina. A mesma coisa se dá, por exemplo, esse shampoo é azul do menino, esse shampoo é rosa para a menina. Nós vemos muito isso, né, nas creches, nas crianças de 0 a 3 anos, inclusive em relação à toalha, qual que é a toalha para menino, qual que é a toalha para menina. Então, a gente precisa, né, superar essas divisões. Então, para além disso, só que o que eu trago hoje? Eu trago um exemplo que também vai estar os artigos disponíveis lá na curadoria, sobre o modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos. Por que eu trago hoje esse projeto, para essa atuação educativa de êxito para vocês? Porque muitas vezes a gente acha que trabalhar com gênero na educação infantil é brincar de casinha e brincar de boneca. Então, eu deixando as crianças brincarem do que elas quiserem, eu supero todos os conflitos e as violências de gênero presentes no ambiente da educação infantil. Não. Eu colocar que todas as crianças podem pintar de azul, todas as crianças podem pintar de rosa, eu supero a violência de gênero presente na instituição de educação infantil. Não, não é só isso. Isso é mostrar para as crianças uma sociedade em que a gente preza por direitos iguais, que as escolhas precisam ser respeitadas e a gente tem que oferecer a mesma oportunidade para todos e todas. Isso é uma coisa. Agora, trabalhar com prevenção de violência de gênero na primeira infância é outra coisa. Então, a gente vem de um modelo disciplinador. O que é esse modelo disciplinador? O modelo disciplinador é quando, assim, a criança apronta alguma coisa, então tem uma hierarquia, aí essa criança, ela vai lá para a direção, a diretora conversa, a diretora chama a mãe. Na educação infantil existem casos, mas é menos, né, de ser suspenso, né, ou ter que assinar determinada advertência. Na educação infantil é menos, mas existe, né, do que no ensino fundamental. Então, esse modelo disciplinador, ele vem lá da sociedade industrial. E da minha geração, por exemplo, era assim: errava, sofria-se um castigo, uma punição. Nós temos um avanço com o modelo mediador. O que é esse modelo mediador? O modelo mediador, ele está muito presente nas escolas estaduais. O modelo mediador,
É um avanço, mas tem limites também. Então, o modelo mediador tem uma figura dentro da escola que vai fazer a mediação de qualquer conflito. Então, por exemplo, teve uma briga, chama-se essa pessoa, que ela é qualificada, ela participa de formações, que aquela pessoa ela vai fazer a mediação entre essas crianças para resolver o conflito, né. O que que a gente pensa? O que que as pesquisas vão mostrar sobre isso? É um avanço? É. É importante? É. Mas precisa, e se quando essa figura não estiver na escola? Eu resolvo o meu conflito depois? Eu falo: "Ó, vocês se acalmem e amanhã vocês conversam lá com essa pessoa que tem a figura de mediador?" Né, então, esses são muitos dos limites, e principalmente por quê? Porque se resolve aquele conflito naquele momento, né. Aquela figura do mediador, eu sempre falo que é para apagar o incêndio, aconteceu o conflito e se recorre a esse modelo mediador. Quando na verdade, né, a gente precisa pensar numa forma de resolução de conflitos que seja preventiva, né. E não que dê porque eu vou trabalhar depois que aconteceu. Como que eu penso uma escola que trabalhe com prevenção de violência, de gênero, tá? E depois eu vou inserindo o gênero aos poucos. O modelo dialógico é o modelo que eu vou apresentar, para vocês. O modelo dialógico não tem uma figura central, né, mas a gente vai ter regras, combinados e normas que são consensuados com comunidade escolar, comunidade de entorno, todas as crianças e familiares, né. Então, a partir desse combinado que é consensuado, são coisas muito simples. Por exemplo, se consensua que naquela escola ninguém vai gritar com ninguém. Então ninguém vai gritar com ninguém, nem a professora, nem os outros funcionários da escola, que seja da merenda, que seja da limpeza, que seja da gestão. É feito um combinado. Então as crianças internalizam isso e entendem que isso é um combinado que vale para elas também. Não vale só para elas enquanto crianças, mas vale para toda a comunidade escolar. Tá? Então, o que que acontece, né, no modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos? A gente vem para diluir essa responsabilidade na figura de uma pessoa só, tá? Então, não vai ter mais aquela figura daquele mediador. Como que entre nós, entre todas as pessoas, a gente vai resolver quando a situação de conflito acontecer e como que nós vamos trabalhar de forma preventiva. O modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos, ele vem muito na questão dos comportamentos que acontecem na educação infantil, né. Então, o que que aí vou trazer vários exemplos, né. Então, se uma criança morde, vamos falar um pouco da mordida. Então, uma criança de 3 anos, ela ou 4 anos, mas é mais na fase de 2, 3 anos, uma criança morde. O que que geralmente a pessoa faz? Sei lá, o João mordeu a Maria, um exemplo. O que que geralmente a professora faz? Na hora da mordida: "João, você não pode fazer isso. João, João", repete João 1000 vezes, né. Ela dá o protagonismo para a criança violenta. No modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos, né, o protagonismo não é para quem cometeu a violência. A primeira coisa que nós precisamos fazer é prestar apoio para a vítima. É olhar para a criança virar de costas para aquela criança que mordeu, olhar para a criança que foi mordida e acolher e confortar a vítima. Primeiro saber se está tudo bem, se a gente vai passar uma pomada, acalmar aquela criança, né. Então, é a gente o quê? Colocar o nosso foco na vítima, porque quanto mais a gente coloca o nosso foco na criança que é violenta, mais protagonismo a gente dá para essa criança, né. E esse minimizar não significa a gente não dar importância, depois a gente vai ter as medidas cabíveis, né, com aquela criança, que não tem nada a ver com o modelo disciplinador. Quando as crianças são muito pequenas, né, as pesquisas vão mostrar que a gente desviar a atenção e dar um apoio para a vítima é o suficiente. Por exemplo, a gente precisa estar muito atenta, porque a criança ela dá sinais de quando ela vai morder. Então, quando a criança dá sinais de que ela vai morder, a gente precisa desviar a atenção dessa criança.
Porque a mordida, ela é uma forma de comunicação. Então a gente precisa ensinar as crianças, desde a primeira infância, a se comunicarem, de uma outra forma, tá. E aí eu trago aqui, agora, algumas falas que precisam ser evitadas. Então, por exemplo, né, e eu já até comentei em aula anterior, agora eu vou dar um pouquinho mais de detalhe. Então, um exemplo para a gente colocar, né, nesse contexto de gênero, então, por exemplo, a criança, a menina vai para a escola e ela vai para a escola de saia, né. Na educação infantil as meninas vão muito quando não tem a obrigatoriedade do uniforme, as crianças vão muito com roupas, assim, às vezes vai de saia, às vezes vai de vestido, enfim, né. Não estou dizendo que é roupa apropriada, e por que que não é apropriada? Não porque é uma saia que não pode usar, mas porque as crianças, vão no parque de areia, né, e geralmente isso entraria na parte íntima das crianças, as crianças podem ter problema, né, enfim, né, o ideal seria as crianças irem de short e camiseta para a escola. Mas enfim, aquela criança vai de saia para a escola. E aí, tem um menino que levanta a saia, isso já aconteceu comigo e acontece com em muitas escolas. Os meninos vão lá e levantam a saia da menina. Qual que é geralmente a primeira reação? Começam a se falar: "Mas também que essa menina tem que vir de saia para a escola?". O problema passa a ser da vítima e não do agressor, né. Então, aquele menino ou aqueles meninos, eles precisam entender que eles precisam respeitar as meninas e que eles não podem levantar a saia dela. Não a menina passar a ser culpada e aí a família receber, sim, a família pode receber a recomendação da criança não vir de saia por outros motivos, mas não, e aí o que que acontece? Aí a família vai falar para a criança, para a mãe da menina, que a menina não pode vir de saia porque não é adequado. E muitas vezes nem fala nada para a família dos meninos. Como se fosse normalizando e banalizando toda essa situação. Então, é muito importante, que a gente preste muita atenção na vítima. Não, são os meninos que estão levantando a saia das meninas. E aí, se a gente for, transpor para o nosso contexto atual de vida adulta, é o que acontece quando mulheres e jovens mulheres, adolescentes e até crianças são estupradas. Ah, mas também olha a roupa que ela estava vestindo, mas também olha o horário, mas também olha o local, né. Então, as vítimas passam a ser culpadas. Isso vai acontecer desde a primeira infância, né. Então, isso são tipos de fala que precisam ser evitados. Então, outra coisa, por exemplo, né, ainda relacionado a gênero, né, quando professoras, olham um padrão, vamos dizer assim, um padrão da masculinidade dominante, que a gente pode enxergar isso inclusive em crianças. Nossa, Mara, mas em crianças? É, em crianças. Sabe quando tem aquele menino que tem, sei lá, 5 anos, isso vai dar com as crianças maiores. E aí todas as crianças ficam em cima, esse menino é elogiado por todas as professoras, várias falas, nossa, mas vai ser aquele bonitinho ordinário, né? Que são falas que eu já testemunhei, e são falas que acontecem. Quando a gente faz isso, o que que a gente faz? A gente dá protagonismo, né? E o que que a gente está pensando? Em que tipo de masculinidade a gente tem defendido quando a gente faz frases desse tipo? Ah, esse menino aí vai pegar todas. Olha como as meninas ficam em cima dele. Olha o fogo dessas meninas. Porque é isso que muitas vezes a gente escuta, inclusive na educação infantil. Nossa, olha essas meninas nessa idade já desse jeito. Quando na verdade não vê a movimentação que todo mundo faz a partir da socialização. A hora que elogia muito aquele menino, a hora que coloca aquele menino como protagonista, né? Então são falas e ações que precisam ser evitadas. Aí eu vou para a resolução de conflitos, que é para a gente pensar, né, na prevenção de violência. Então, tem 2 meninos, e aí um menino, sei lá, chuta o outro, né. Ah, mas isso acontece na educação? Acontece, né, acontece bastante. Então o menino chuta o outro. E aí o que que a professora faz? Pede desculpa para o João. "Felipe, pede desculpa para o João". E aí o Felipe, obedecendo a professora, mas não querendo pedir desculpa, vai lá e pede desculpa. "João, desculpe seu amigo. João, dá um abraço nele. João, faz um carinho nele". E com isso a gente vai naturalizando a violência.
né. Então a pessoa vem, a pessoa me dá um chute, a pessoa me faz mal, depois é só ela pedir desculpas, eu ainda abraço, eu ainda beijo, tenho que receber um carinho e mais, aí tem que voltar imediatamente a brincar junto, porque a fala é: todo mundo criança, todo mundo é amigo e todo mundo tem que brincar. Isso são falas que precisam ser superadas. As crianças precisam aprender desde a primeira infância que elas precisam valorizar quem as trata bem, porque isso vai repercutir em toda a nossa vida. Inclusive, enquanto pessoas adultas, a gente precisa pensar nas nossas amizades, né? Porque não existem só relacionamentos tóxicos, existem amizades tóxicas também, né? Então, eu preciso ser amiga, eu preciso querer estar perto de quem me trata bem. Não daquela pessoa que aponta só os meus defeitos, quando eu preciso, ela nunca me ajuda, né? Ou então aquela pessoa que sempre está fazendo piadinha sobre coisas que eu vivo, né? Então a gente sempre precisa ver, eu estou bem acompanhada, porque estar bem, as amizades sinceras, as evidências científicas vão mostrar que isso é um fator protetivo, né? Quando a gente tem bons amigos e boas amigas, a gente está mais protegido socialmente, a gente tem mais chances de ter qualidade na nossa saúde mental. Então, essa questão de pedir desculpa precisa parar, né. Qual de nós quer levar um tapa e no mesmo instante quer que a pessoa pede desculpas e tem que dar um abraço, tem que conviver junto? A gente não quer, né. Ah, então o que que vai fazer? Não, a gente vai primeiro dar um protagonismo para a pessoa, para a criança que foi vítima, vai conversar com ela, vai dar atenção para ela e a própria criança, que aí eu vou falar um pouquinho sobre então a relação entre os pares, as crianças que são mais violentas na educação infantil, elas só vão deixar de ser violentas quando as próprias crianças deixarem de brincar com ela. Porque a gente, enquanto professora, sendo normativa, olha o que você fez, não bate, a gente sabe que não resolve. Virou a cara, a criança está batendo de novo. Virou de lado, a criança está jogando areia de novo. Então a gente precisa pensar numa forma de prevenir esses conflitos. E aí, essa forma de prevenir os conflitos, eu trago aqui o Clube de Valentes, né. O que que é o Clube de Valentes? O Clube de Valentes, ele é como se fosse uma atividade desse modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos, né. O modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos é uma atuação educativa de êxito, que foi realizada dentro de um projeto em toda a Europa e que foi feita a transferibilidade tanto para o Brasil como para outros países. E essa transferibilidade aconteceu em outros países, os resultados são o mesmo. Por isso é considerado uma atuação educativa de êxito. Independente do contexto, né, os resultados são os mesmos. Independente dos sujeitos que realizam essa atuação educativa de êxito, os resultados são os mesmos, que é a diminuição de violência, a prevenção de violência, dentro do espaço escolar. Então, o clube de valentes é o quê? O clube de valentes não é, eu falo que não é uma receita, né, não é uma receita de bolo. Mas o clube de valentes, ele pode estar atrelado tanto a super-heróis, que as crianças gostam tanto, mas eu posso usar outros contextos. Teve uma professora que falou assim: "Ah, mas eu posso fazer como se fossem os elementos terra, água, ar, fogo, que eu trabalho com as crianças, porque eu não quero trabalhar com super-herói". Não, tudo bem, porque esse não é o cerne, né. O cerne é as crianças, então vou resumir, porque não dá para contar em detalhes por conta do tempo. Mas então as crianças, elas vão aprender o quê? Que elas precisam ser amigas de quem tratam elas bem. Quem não trata elas bem, elas não precisam ser amigas, né. "Ah, então, mas como que vai ser isso? Eu vou excluir crianças?". Não. Então, sei lá, uma criança, eles estão lá brincando no parque, aí uma criança briga com a outra, bate na outra, né. A gente faz toda a intervenção e aquela criança não vai mais brincar, mas não é só aquela criança. A turma toda, quando ele procurar para brincar, fala assim: "Não, hoje eu não vou brincar com você, porque você bateu em fulano". E a gente não vai brincar com quem bate, porque a gente só brinca com quem não bate, com quem não maltrata, com quem é amigo de verdade. Quando essa criança percebe que o que ela faz é rejeitado pelos próprios pares,
essa criança tem uma mudança repentina. É muito rápido, né? Eu realizei essa pesquisa no meu doutorado, na minha sala de aula, e depois eu tive outro pesquisador que também fez a coleta de dados do doutorado na minha sala de aula. Então, a gente percebe a velocidade em que essas crianças elas mudam, né? Então, e aí, mas aí como que se dá? A gente começa, tem um livro que chama, que eu também vou deixar disponível na curadoria, tem um livro que chama O Clube de Valentes, né? E a história é de um menino que ele é grandão e ele toma o lanche de todas as crianças pela força e todo mundo tem medo dele. E aí um dos personagens, que é o Samuel, ele chama as outras crianças e diz: "Mas ele é um só, nós somos vários. Então a gente pode fazer escudos e não deixar mais que ele tome um lanche", e é isso que eles fazem. Quando o Samuel vai tomar o lanche, eles dão as mãos e falam: "Não, você não vai tomar o lanche". Quando o Samuel vê que tem várias crianças para ele enfrentar, ele recua e ele para de tomar o lanche. Isso acontece, isso a gente trabalha esse livro com as crianças. E aí eu tenho uma situação, que as crianças estavam no parque, a gente dividia a sala com outras turmas que não faziam clube de valentes. Então, determinada turma estava num brinquedo que eles nomearam como jacaré e não queriam deixar um grupinho de meninas subirem nesse brinquedo. E aí essas meninas foram e chamaram outras pessoas, outras crianças lá da turma. Aí elas fizeram uma barreira, deram as mãos, foi super bonitinho. Eu fiquei muito emocionada nesse dia. Eles fizeram as mãos e falaram assim. Uma das meninas falaram: "Vocês precisam deixar elas brincarem", uma menina disse. E aí eles deram as mãos, né? Eles deram as mãos e era um grupo de meninos que estavam nesse brinquedo. E os meninos estalaram o olho e desceram e deixaram as meninas subirem no brinquedo. Claro que não era para eles não brincarem, mas era para dividir. E aí depois eles acabaram brincando todos juntos. Isso é uma atitude que também traz autonomia para as crianças, né? Porque se eu, enquanto professora, eles vão falar para mim, eu vou lá e falo: "Não, o brinquedo é para ser dividido, então as meninas vão subir". Mas tem um outro impacto quando as crianças, a partir da sua própria autonomia, elas se posicionam de uma forma que elas precisam se defender, elas precisam se proteger. Que isso a gente vai chamar o quê? De amizades protetivas. Então, o Clube de Valentes propicia o quê? O desenvolvimento de amizades verdadeiras. Então, ao final de todos os dias, isso era cotidiano, a gente sentava e conversava. Quem teve alguma, e é muito importante que a gente não está falando a criança covarde, tá falando de ações, né? Quem teve alguma atitude covarde? Então, às vezes as próprias crianças falaram: "Ah, eu risquei o desenho do outro amiguinho". Ou então eles estão contando de situações que aconteceram e que muitas vezes nós professoras nem presenciamos, né? Porque a gente não consegue ter 25 olhos para 25 crianças. Então aí a gente começa a conversar. Então, e aí a gente tem esse mural que é o Clube de Valentes. Então, por exemplo: "Ah, você não fez, você teve uma ação que é covarde". Quem tem ação covarde pode pertencer ao Clube de Valentes? Não pode. Então hoje você sai desse clube, né, amanhã se você se comportar bem, você volta para o clube. Então as crianças no outro dia, elas lembram que elas precisam ter atitudes corajosas, que elas não podem ter nenhuma ação covarde, para que elas possam permanecer no clube de valentes. Então as crianças elas vão mudando muito rápido, mas isso a partir de um diálogo, né? Um diálogo que é feito cotidiano com as crianças. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a formação do observador. O que é essa formação do observador, né? Então, a gente vai, é que não dá tempo, mas, por exemplo, numa situação de violência, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aquela criança que incita a violência e começa a brigar, brigar. Vai ter aquela outra criança que observa só, que fica ali paralisada vendo, vai ter que incita, vai ter que observa, e vai ter aquela outra criança que interfere para que a briga não aconteça. Então a gente começa a formar as crianças para que elas possam observar situações de violência e elas possam agir para que a violência não aconteça. Então, voltando um pouquinho na questão de gênero, quando a gente fala assim: "Ah, pede desculpa e dá um abraço", né. O que isso vai acontecer posteriormente? Ah, depois as meninas elas crescem, e aí o namorado até bate nelas, apronta e depois, né, nem vou falar de flores, porque acho que isso
tá em desuso, mas sei lá, e faz uma declaração na rede social, e aí, como se isso fosse pedir desculpas: "Ai, tá tudo bem, ele erra mesmo", e vai se mantendo nessa relação de violência. Por quê? Porque ela internalizou isso desde a primeira infância. E isso não acontece só na escola, né, isso acontece dentro de casa, com irmãos, com irmãs, com primos e primas. "Ah, é o jeito dele, mas vocês são irmãos, tem que brincar o tempo todo, vocês são amigos, tem que brincar o tempo todo". Não. Eu vou brincar, eu vou ser amiga, eu vou estar junto, se essa pessoa parar de me bater, se essa criança deixar de ser violenta comigo, se eu não quero brincar com ela. Então isso a gente precisa ensinar para as crianças desde a primeira infância, para que elas possam aprender sobre isso, né. Então o clube de valentes é uma medida preventiva, não é eu esperar as coisas pegarem fogo para eu começar a fazer clube de valentes. É eu fazer o clube de valentes, trabalhar com as crianças o conceito do que é ser um bom amigo, o conceito do que são amizades protetivas, e a partir daí, né, as crianças começam a se posicionar. Então, por exemplo, eu já tive crianças que eu tive um aluno que ele gostava ele chegava na escola e ele colocava a blusa dele como se fosse cabelo, né, ele queria ter um cabelo comprido. E aí as crianças começaram, os meninos muitas vezes falavam assim: "Ah, menininha, viado". E aí eu já vi professoras falando: "O que que é viado? Viado é bichinho da floresta". Não, gente. Criança de 5 anos que chamou outro amigo de viado porque ele está querendo colocar um cabelo mais comprido, ela não está chamando amigo de bichinho da floresta, né. Então vamos parar, né. Se a gente está fazendo toda a defesa que a criança é sujeito de direitos, quando a criança faz isso, ela sabe exatamente o que ela está falando. E a gente precisa fazer uma intervenção direta. Ou então quando crianças são chamadas de macaca, ou então quando as crianças negras são excluídas das brincadeiras, né. Nesse módulo a gente tem um texto de leitura obrigatória que vai mostrar isso, sobre a identificação das crianças e a escolha por alguns tipos de boneca que as crianças colocam. Qual que é a boneca mais chata? Elas apontam para a boneca negra. Qual que é a boneca mais feia? Elas apontam para a boneca negra. Qual a boneca que você queria ser amiga? Sempre para a boneca branca. Então, tem uma professora que sempre faz uma comparação, e que eu gosto muito, que eu uso isso, é que a gente é tudo peixe do mesmo aquário. Então a gente está imerso nessa sociedade racista. Tá todo mundo ali dentro dessa água que é racista, que é sexista, que é homofóbica, né. O que a gente precisa fazer, né, é tentar fazer diferente, é tá imerso nessa água, mas como que eu me educo todos os dias? Então eu preciso trabalhar com as crianças. Por que não brincar com essa criança, né? Como que eu trabalho com a valorização da identidade, de todas as identidades, né? Como que eu trabalho com a valorização da identidade negra. E por aí a gente vai formando, né, as crianças. Não, o clube de valentes é só uma possibilidade quando a gente está pensando em prevenção de violência. E aí finalizo, né, com essa imagem: "Quem é meu amigo me trata bem". Então isso era uma frase que as crianças, elas internalizaram e elas repetiam: "Você é meu amigo se você me tratar bem, se você não me trata bem, você não é meu amigo, eu não quero que você seja meu amigo". Então as crianças, desde a primeira infância, elas conceituarem no coletivo o que que é uma amizade protetiva, o que que é ser um bom amigo, elas crescem assim, né. E aí quando chega na adolescência, que a gente vai ter todo o discurso dominante coercitivo, a criança, ela consegue, junto com com outros jovens que pensam como ela, elas conseguem criar toda essa rede protetiva quanto esse discurso dominante coercitivo que permeia, né, principalmente a juventude. E aí deixo aí as referências e até a nossa próxima e última unidade.